Comida na mesa. Esse é o item que não pode faltar na casa dos brasileiros, né? Com a chegada do novo coronavírus, a corrida precipitada aos supermercados e a falta de alguns itens nas prateleiras assustaram a população. Como esse setor, que produz praticamente tudo que a gente come, vai reagir a essa pandemia? Hoje o assunto do especial coronavírus é o impacto que o agronegócio vai sofrer nos próximos meses. E para a gente discutir esse tema, ao meu lado está o diretor do Ministério da Agricultura, José Eustáquio Vieira Filho. José Eustáquio, muito obrigada pela sua presença aqui conosco nesta noite. Boa noite. Agradeço o convite e espero que a gente possa ter um debate aqui e esclarecer muitas das questões aos agricultores brasileiros e também aos brasileiros de um modo geral. É verdade, está todo mundo preocupado. Então eu já quero começar te perguntando como é que o setor sentiu esses reflexos? A gente já tem reflexos no agronegócio por conta do coronavírus? Então, existe sim um impacto. Esse impacto em alguns setores vão ser negativos, em outros vão ser positivos, mas quando a gente fala do setor agropecuário brasileiro, o que eu posso mencionar é o seguinte: o setor agro, ele é o principal e estratégico setor na retomada do crescimento. Ele é central no desenvolvimento econômico. A expectativa para esse ano era alta, inclusive, né? Sim, o setor agro, ao longo dos últimos anos, vem crescendo a taxas muito elevadas. Alguns estudos que nós temos mostram que desde a década de 70 foi o único setor na economia brasileira que cresceu a taxas de produtividade muito elevadas. E os setores da indústria nem tanto. Então, na verdade, o setor agropecuário tem muito a ensinar para a economia brasileira de um modo geral. Agora, uma pergunta que está todo mundo querendo te fazer e que o José Eberton fez para a gente, que eu vou chamar, que ele mandou um vídeo no WhatsApp da gente, perguntando sobre a questão de abastecimento. Vamos conferir então? Pode rodar. Pode ficar prejudicado? Eu preciso estocar? E aí, abastecimento prejudicado ou não? Precisa estocar ou não? Vamos orientar a população aqui. Tá. Eu acho que num momento de crise, a população tem que entender que é necessário não ter excessos e tentar estocar mais alimento ou outro tipo de produto nas suas casas, né? É óbvio que a gente sabe que, às vezes, essas coisas não acontecem. Na Europa, nós vimos também muitas famílias europeias fazendo estoques de alimento nas suas casas. Alguma coisa pode acontecer no Brasil nesse sentido, mas o fato é o seguinte: é necessário que a produção brasileira esteja em pleno funcionamento. Então, se o agro estiver funcionando, se as rodovias estiverem sendo acessadas e o escoamento da nossa produção for feito de forma adequada, a gente vai conseguir escoar tanto os produtos no mercado interno, quanto também exportar para o mercado internacional. Ou seja, o Brasil, além de contribuir com a segurança alimentar do Brasil, ele vai também contribuir com a segurança alimentar no mundo. Então, vamos só dar esse recado. Então, por enquanto, não há notícias ainda de falta de abastecimento de produto em lugar nenhum. A gente viu que no Rio de Janeiro teve supermercado já saqueado, que é absurdo, porque a gente não chegou nem na fase mais crítica da pandemia, né? Isso. Então, você tocou num ponto, né? A questão do saqueamento é o lado oposto. Então, quando você tem um ambiente desestruturado, o que pode acontecer é isso. Mas, muito provavelmente, isso vai ser um caso ou outro isolado no Brasil. Por quê? Se o Brasil é uma potência no setor agropecuário, o Brasil consegue produzir muito e de forma diversificada. Então, atender ao mercado interno, basta uma coordenação interna dos seus agentes. E aí eu menciono, não dá aqui para a gente voltar à questão de disputas políticas de 2, 3 anos atrás e querer interferir nas decisões que vão ser tomadas. É necessário um estabelecimento no âmbito federal, estadual e municipal para garantir o abastecimento. Vai ser muito ruim se não houver essa coordenação e o impacto na economia vai ser pior ainda. A gente tem até os dados da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que eu queria citar que nessa semana, né, que a gente teve essa explosão aí de casos no Brasil, a demanda por frutas e hortaliças nos mercados cresceu de 20% a 30%. Então, o pessoal realmente foi às compras, né, para tentar garantir. Mas não é necessário, então, nesse momento. Vamos acalmar, então, a população nesse sentido, porque se a gente continuar produzindo, continuar entregando, não vai faltar. Eu acho que vai ter um crescimento
no consumo de alimentos de um modo geral. De um lado, o consumo interno das famílias vai aumentar, porque se você está em quarentena, você precisa do alimento na sua casa. Por outro lado, no setor de alimentação externa, você vai ter uma queda. Então, na verdade, um setor compensa o outro, alguns setores vão ser prejudicados, outros vão crescer, mas, por exemplo, vou dar um dado aqui, na produção de café brasileira. A produção de café está esperada para ser colhida daqui 2 meses, né? Na Europa, o consumo de café é muito forte. E tem estudos que mostram que 80% do consumo de café é feito dentro de casa. Então, com essa crise, com a quarentena, você pode ter um aumento mais do que o normal no consumo de café. Isso vai ter um impacto nos preços. Então, alguns produtores já percebem que a saca de café, que há um mês atrás valia R$500, hoje já está valendo 600 e alguns produtores conseguem vender a sua saca, inclusive a R$650, dependendo da sua margem de barganha. Então, isso vai acontecer. O que a gente tem que garantir é o escoamento. E se o governo conseguir garantir o escoamento, os nossos produtores vão sair beneficiados e o setor agropecuário vai contribuir como nunca com o crescimento da economia brasileira. Uma coisa é fato, a gente vinha numa expectativa de crescimento de 1,5% a 2% ao ano. Essa taxa vai cair, existem estimativas de que a economia brasileira tenha uma queda de 0,5%. Algumas outras estatísticas mostram decrescimento ainda maior. Então, vai ter um impacto na economia como um todo. Mas um setor que pode contribuir é o setor agropecuário. E aí eu estou falando, são de vários produtos. Grãos, soja, milho, trigo. No caso do trigo, o Brasil importa muito, mas a gente pode também fazer a sua substituição por produtos complementares no momento de crise. Importação e exportação, eles foram afetados ou não, né? Porque a gente sabe que tem alguns portos que estão trabalhando também num ritmo mais reduzido em outros países. E aqui como é que está a questão? Então, de fato, isso realmente acontece, algum delay em relação à sua entrega e recebimento de produtos. Quando eu falo entrega, são as exportações dos produtos brasileiros. Quando eu falo em termos de recebimento, são em questões de compra de insumos importados, que a agricultura também demanda muito insumos. A questão nem todos os países no mundo têm uma condição favorável, como a brasileira, de ter uma produção diversificada em larga escala. Então, alguns países, nesse momento, vão ter crises de abastecimento interno. Então, é esse o momento que a gente vai ter condições de ofertar parte da nossa produção, que não é totalmente consumida no mercado interno, nas exportações. Agora, é interessante eu falar isso pelo seguinte: quando um agricultor exporta o seu produto, ele está recebendo um preço mais elevado. E esse preço mais elevado, por outro lado, aumenta a rentabilidade, a receita dele. Se os custos deles já estão precificados, porque ele já fez a compra dos seus insumos, ele está aumentando a sua margem de lucro. Então, é por isso que eu falo que esse setor é o setor que tem a maior condição de se recuperar diante dessa crise. Agora, lá no Ministério, vocês criaram também um comitê, né, de crise para administrar isso tudo. E aí, refinanciamento, disponibilização de crédito e isenção fiscal estão no radar de vocês? Então, isso são questões que estão sendo discutidas dentro do Ministério, né? Existem pessoas especializadas em cada um dos temas. Uma das coisas que eu recomendo é que, se um agricultor ou uma pessoa tem alguma dúvida, entre em contato com o Ministério, que a gente vai poder responder a essas questões mais pontuais e específicas. A gente tem até perguntas, né, de agricultores que mandaram para a gente. Eu vou chamar agora a pergunta do Alexandre Bergamino. Ele é de Santa Catarina e mandou para a gente um vídeo. Vamos ver o que ele perguntou. Nossa preocupação aqui com o coronavírus é que vários setores já estão parando, como é o caso das empresas de carne, já começaram a parar de comprar os animais, tem uma sinalização já de parar de recolher o leite também. Qual é a proposta que o Ministério da Agricultura tem para os agricultores familiares? Existe algum pensamento para essa categoria? Sim, então no Ministério da Agricultura existe uma secretaria especializada
na agricultura familiar e ela está tomando as devidas decisões em relação a essas questões. Mas um ponto que é importante frisar é manter as rotas de escoamento. Esse é um ponto central, né? Então, se você tiver condições de escoar o seu produto sem perdas muito grandes de tempo, né, tanto na entrega quanto no recebimento dos seus insumos, você garante que essas coisas sejam minimizadas ao longo do tempo. Agora, lembrando, essa é uma crise exógena, né? É uma crise externa, então, de fato, a gente vai ter uma redução do crescimento. Agora, internamente, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Se nós fizermos o dever de casa corretamente, o impacto que a gente vai ter da crise vai ser menor comparado a outros países. Eu acho que a preocupação também do Alexandre vem da notícia de que os 3 maiores frigoríficos do país anunciaram férias coletivas, né? Por conta da questão da crise, de não conseguir pagar esses salários em dia. Então, eu acho que esse fator também pode influenciar até no preço da carne para a gente, né? Consumidor final. Mas são questões que a gente tem que analisar caso a caso, né? Na verdade, você está dando férias coletivas. Esse é um cenário ainda positivo. Então, a partir do momento que você está dando férias, você está seguindo uma trajetória normal da empresa e do setor privado. Pior seria se essa empresa estivesse fazendo demissões em massa. Eu acho que não é o caso. Então, eu acho que o momento é de que todos os setores de atividade econômica, seja ele o setor agropecuário e outros da indústria e do serviço, tenham essa noção de solidariedade, porque se houver uma cooperação maior entre os agentes, a possibilidade da gente se fortalecer diante dessa crise é muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, nas crises a gente tem que buscar as oportunidades, ou seja, nas adversidades não dá para a gente ficar chorando o leite derramado. Vamos pensar em solucionar os problemas. A gente tem mais uma dúvida dessa, essa dúvida vem do Rio Grande do Norte e é do Ivan. Pode rodar a pergunta do Ivan para a gente. Nós vendemos tanto nos eventos agropecuários do nosso estado, quanto nas feiras livres nos municípios vizinhos ao nosso. E com essa situação do coronavírus, as feiras livres foram proibidas, os eventos agropecuários agora de março até meio do ano foram cancelados e também não podemos nos deslocar aos municípios vizinhos para vender nossa produção por questão de segurança da nossa saúde e da saúde de nossa família. Gostaria de saber o que é que vai ser feito em relação a nós, agricultores familiares, que estamos impossibilitados de fazer nossa comercialização de nossa produção. O caso dele é ainda pior, né? Porque o outro agricultor ainda vendia para frigoríficos, enfim, outras indústrias. Ele vendia na feira para pessoas que estão ali transitando, que hoje já é um cenário que a gente não vê mais. Infelizmente, o seu Ivan, a gente tem que entender que realmente esses pontos de aglomeração são questões sanitárias, né, em termos da crise que a gente está vivenciando. O importante é você tentar, nessa crise, tentar enxergar oportunidades. Às vezes você pode tentar buscar nichos, seja nas redes sociais, entre os amigos, e tentar vender parte da sua produção. O que o Ministério vai estar assegurando é que, no mínimo, o escoamento desses produtos sejam viabilizados, né? E aí, uma outra coisa que é importante eu mencionar, inclusive, claro, é o seguinte, a curva de difusão da epidemia na população, ela segue uma curva S. Por que a gente está fazendo todo esse debate? É porque, normalmente, a difusão é muito rápida. Na economia, a gente chama essa curva de curva logística. Então, quando a aceleração é muito rápida, essa curva ela já faz o S rapidamente e todo mundo da população pega o vírus. O que acontece com o sistema de saúde? Você tem um colapso no sistema de saúde. E aí muitas pessoas podem morrer nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que entender que é um momento atípico. Nós temos que dar um passo atrás para amanhã dar 3 à frente, né? A ideia é fazer com que essa curva S não seja tão rápida, mas seja mais espaçada ao longo do tempo. Se a gente conseguir isso, a gente estaria desafogando os hospitais, menos pessoas estariam sendo impactadas, né, em caso de mortes, e
o controle feito de forma adequada pelo Ministério, pelo governo federal, pelos estados e municípios, a gente vai conseguir organizar o escoamento. Então, eu sinto informar que em um caso ou outro vamos ter perdas, mas a gente tem que pensar no bem coletivo, né? Se a gente espaça essa curva ao longo do tempo, a gente consegue manter um equilíbrio melhor dentro da sociedade brasileira como um todo. É importante lembrar que algumas estimativas mostram que o pico de infestações vai se dar ali em meados de abril. Uhum. Eu não tenho nenhum estudo, não tenho nenhuma observação, mas pelo que eu entendo, talvez já no início do mês que vem, final desse mês, pode ser que a gente tenha uma sinalização positiva ou não do quadro. Uhum. A ideia é a gente manter a calma, não fazer compras em excessos, estoques, isso não é necessário, o país é um grande produtor. Entendermos que o espaçamento dessa curva S é importante para o controle da epidemia e quanto mais rápido nós controlarmos, maior vai ser a facilidade de distribuição dos produtos do setor agropecuário, que são essenciais, mas também de outros que geram empregos. Então, na verdade, nós estamos falando que o setor agropecuário vai contribuir e ele vai ajudar outros setores a dar esse crescimento e essa recuperação que nós vamos precisar. Para você que ligou a TV agora, todos os dias, em 2 edições diárias, a TV Justiça está fazendo um especial sobre temas relacionados ao coronavírus e a mudança aí que essa infecção trouxe para todos os setores do nosso país. Outra dúvida, José Eustáquio, que o pessoal mandou para a gente, não foi por vídeo, mas foi por texto, foi a questão do manejo dos alimentos, né? A gente sabe que os alimentos percorrem um longo caminho até chegar na gôndola ali do supermercado para a gente comprar. E aí questionaram a questão do manejo. Existe uma orientação também para produtores, agricultores, para quem está ali na colheita diária, de como manusear, como não infectar, né? Questões de segurança alimentar, existe essa orientação? Então, na verdade, existe todo um procedimento. O Ministério da Agricultura, inclusive, colocou e redobrou seus esforços na área de inspeção e fiscalização. Então, o Ministério está trabalhando nesse sentido. Agora, eu vou falar do consumidor, né? Porque, na verdade, a gente quer saber se o consumidor, na gôndola do supermercado, ele pode confiar. Eu morei na Europa há um tempo atrás e uma das coisas que me chamava muita atenção é que o europeu não tinha muito problema em pegar um alimento, nem lavar e consumir ele daquele jeito. Na verdade, era um desconhecimento dele, porque na região onde ele mora tem muito pouco caso de problema de infecção com contaminação alimentar nesse sentido. No Brasil, a gente já teve cólera, nós já tivemos outros tipos de coisas, que o nosso consumidor, o brasileiro em geral, quando ele compra um alimento do supermercado, a primeira coisa que ele faz é lavar e depois colocar dentro da geladeira. Então é importante manter esses cuidados, que eu acho que já é algo natural da nossa cultura. Então, quando a gente vai ao supermercado e compra um limão, uma maçã, uma laranja, a primeira coisa que a gente faz é lavá-los e posteriormente colocar dentro da geladeira. Agora, isso faz com que o alimento fique sem essa contaminação. Mas é importante também a pessoa tomar as medidas que a gente sempre tomou, né? Que a gente está sabendo, que é higienizar a mão com um álcool gel, lavar ela corretamente, se você tossiu, evitar de cumprimentar as pessoas, que são o que a gente está mais falando aí nos dias de hoje. Então, tomando esses procedimentos básicos e aqueles que nós normalmente já fazemos, eu acho que é o suficiente. Agora, você falou aqui Desculpa, não, viu, Maria? Imagina, fica à vontade. Mas, às vezes, se todos forem ao mesmo tempo no supermercado, você vai ter uma aglomeração. Então, não se preocupe, vai no supermercado quando você puder, evite esse tipo de aglomeração. Isso também é a recomendação que a gente pode estar enviando aos nossos telespectadores. Agora, os produtos que vêm do exterior, existe também um cuidado nesse recebimento? Como sempre teve, né? Na verdade,
o Ministério trabalha em manter a defesa sanitária, seja dos produtos que são exportados, seja dos produtos que entram no país. Então, nesse aspecto, o Ministério vem tomando as suas medidas e, nesse momento de crise, essas medidas estão sendo reforçadas. É importante a gente dizer, você falou um pouco de dados, mas eu queria trazer o dado desse setor, né, setor do agro, que a gente tanto fala e é tão importante, ele representa mais de 20% do PIB do país. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, a gente não tem como prever, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho desse cenário para 2020, né, se existe uma expectativa aí de aumento ou não, de desaceleração. Como é que está a sua expectativa para esse ano no agro? Bom, é importante mencionar que, embora a gente esteja num momento de crise, nós vamos colher uma safra recorde. Safra recorde no café, em grãos, né, de soja, uma produção de milho também muito forte, enfim. Então, esse cenário é um cenário positivo. Como eu mencionei ao longo de todo o programa, a questão do escoamento é que vai ser central, tanto para o mercado doméstico quanto para o mercado internacional. Então, na verdade, a preocupação não é se o agricultor vai conseguir produzir, se ele vai conseguir vender tudo que ele conseguir colher. Seria isso? Tem caso a caso, né? Então, a gente tem agricultor que eles... depois, todo mundo foi pego de surpresa com o coronavírus. Então, tem agricultor que não tinha comprado seus insumos. E vamos só explicar na prática o que são esses insumos, que são itens que são importados, né, que não vendem do Brasil, alguns vendem aqui, outros não. Então, por isso também dá preocupação, né, porque nem todos vão conseguir comprar. Então, por exemplo, você tem fertilizantes, defensivos, agroquímicos, que são necessários na produção, no plantio, né? Então, normalmente, o agricultor não estoca esse tipo de produto. Quando está chegando assim a época do plantio, é que ele começa a se organizar e comprar esses insumos. Então, da mesma forma que os consumidores estão indo aos supermercados e buscando os alimentos para estocar em casa, os agricultores que também ficaram para a última hora, eles estão correndo agora para comprar os seus insumos. Para conseguir continuar produzindo. Para conseguir... para aumentar a produtividade. Os insumos, eles são importantes porque eles aumentam a produtividade do agricultor. Se eu não utilizar os insumos, a produtividade cai. E se a produtividade cai, a receita que eu tenho também vai diminuir. Então, na verdade, alguns agricultores que deixaram para a última hora e foram pegos de surpresa, estão agora pagando um pouco mais caro pelos mesmos insumos que ele comprava um mês atrás. Então, isso tem um impacto, né? Seja na redução da receita do agricultor. Agora, quem se planejou e teve a sorte de fazer esse planejamento antes do surgimento da crise, saiu um pouco na frente. Os agricultores, normalmente, eles fazem o seguinte: parte da produção é vendida no mercado futuro e a outra parte ele deixa para fazer as suas escolhas no ato da sua compra. Nem todos os agricultores têm capacidade de estocar. Então, o agricultor que não tem capacidade de estoque, né, acaba que ele é obrigado a vender naquele momento. Se ele já não vendeu no mercado futuro com um preço que ele acha razoável na remuneração dos seus fatores, ele vai ter perda. E o agricultor que não conseguir ter uma remuneração boa no produto e pagou caro no insumo, também vai ter uma perda. Enfim, então vai depender de caso a caso, né? Acho que o cenário é um pouco esse. Da mesma forma que aconteceu no supermercado, das famílias tentando comprar, os agricultores também. Então, nesse momento agora, a gente está colhendo a nossa safra de soja, também de arroz. Então, muito provavelmente, esses agricultores já têm os seus custos precificados. Agora, o agricultor, por exemplo, do café, que é a colheita, o café robusta já está começando a ser colhido no Espírito Santo hoje. Mas o café arábica, que é em Minas Gerais, ele vai começar a colheita daqui 2, 3 meses. Esse agricultor talvez
vá pagar um pouco mais caro pelos insumos diante da dificuldade do mercado em fazer o equilíbrio da oferta e da demanda. E uma preocupação também deles, eu acredito que seja essa questão do deslocamento, né? Alguns estados anunciaram fechamento de rodovias e aí a gente cai naquela situação de ter uma unicidade de decisão nesse momento. Mariana, aí a gente tem que entender, né? Na verdade, existe um governo central, né? Algumas questões são tomadas no âmbito federal e os governadores e os prefeitos têm que estar em consonância e colaborar. Então, o prefeito não pode bloquear uma cidade para ter acesso ao escoamento de alimento. Alimento é essencial. Seria muito triste a gente começar a ver saque em supermercados, dentro de casas, pessoas arrombando as casas para roubar produtos alimentícios. Isso seria o caos generalizado. Eu acho que isso não seria bom para ninguém. Então, eu acho que o momento é de precaução, é de cooperação, e entender que existem regras no âmbito federal que devem ser seguidas no âmbito estaduais e municipais. Tá certo. Antes da gente está caminhando para o fim, mas antes da gente terminar, eu queria chamar a pergunta do Pablo, que também é muito importante. Vamos ver o que ele tem a dizer. Os produtores locais podem ser prejudicados? O que podemos fazer para melhorar a economia local? E aí a gente está falando daqueles produtores bem regionais mesmo, né? Que a gente tem visto campanhas no WhatsApp, consumo de produtores pequenos, de microempreendedores. Então essa é uma dica que a gente pode dar? No início do ano passado, eu visitei a região de Jaíba, no norte de Minas. Essa região é uma região extremamente pobre, né? Isso na década de 80, essa região era conhecida pela produção de carvão. Aquelas crianças de 7, 6 anos de idade trabalhavam nesse tipo de economia. Isso era muito ruim para o futuro dessas crianças. No ano passado, o que eu pude verificar é que o projeto de irrigação do Jaíba, que hoje tem 2 etapas implantadas, é um projeto de 3 etapas, ele vem desde lá da década de 80, final da década de 70 até os dias de hoje. Mas a região se transformou. Jaíba, que tinha em torno de 5 mil habitantes, hoje tem 38 mil habitantes. Na época, na década de 80, quando a economia carvoeira era a base forte da economia, hoje é a fruticultura irrigada que rege na região. E eu pude ver lá o seguinte, no perímetro irrigado dos produtores menores, haviam produtores mais organizados e produtores menos organizados. Aí eu te falo, qual é que o agricultor que se saía que se saía melhor na venda dos seus produtos? Aqueles mais organizados. Então eu cheguei a visitar associações de produtores que conseguiam exportar limão para a Europa. Mesmo sendo pequenos. Mesmo sendo pequeno. Então o que eu digo é o seguinte, o agricultor pequeno, ele tem que ser organizado. Nos dias de hoje, não existe isso de eu acreditar que eu vou viver sozinho. Se eu ficar isolado, eu vou comprar insumo mais caro e vou vender meu produto mais barato. Logo, vou ter menos receita e vou depender ad eterno do governo. E a ideia é o contrário. Nós, do Ministério da Agricultura, queremos ver esses agricultores crescerem. E como que eles vão crescer? É necessário estimular o cooperativismo, o associativismo, e esses grupos organizados conseguem comprar insumos mais baratos e conseguem vender seus produtos mais caros, aumentando a sua renda. E por fim, eu queria deixar um recado para esses agricultores e produtores que existe um canal direto, né, agora do Ministério da Agricultura via WhatsApp para que eles tirem dúvidas nesse momento. Isso, eu acho que cada um pode fazer a sua pergunta, o seu questionamento, e a gente vai estar lá à disposição para responder a essas questões. E espero que o setor agropecuário, como eu mencionei desde o início, seja aquele setor que vá puxar a economia brasileira para um patamar melhor e, se tudo der certo, ainda no segundo semestre desse ano, a gente vai ver uma economia mais pujante. Vamos só dar uns números aqui, então. O número da CNA está na tela. A CNA também estabeleceu esse contato direto com os agricultores e produtores. O número lá é
992007278, DDD 61, e do MAPA, vou pedir isso, MAPA agora aí 61 na sua tela, 92093338. Esses números então estão à disposição dos agricultores para que possam então ter as orientações específicas para a região, né, específicas para o problema que estiver enfrentando. Isso. Bom, é isso então. Muito obrigado, José Eustáquio, pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço e espero que tenha contribuído aí com esse debate tão importante. Bom, você aí de casa, muito obrigada, viu, por estar com a gente até agora. Reveja esse e outros programas do Especial Coronavírus no nosso canal do YouTube. Acesse lá, TV Justiça Oficial, se inscreve e até amanhã com outro tema que afeta a todos nós.